chá, aí depois... Peraí, como é que é? Só pão e chá. Acabou. Tá bom, alimenta bem. Aí, depois disso, teria das 7 até as 9, é um momento para a gente estar fazendo memorização, porque tem a tradição de memorizar no estudo que a gente faz, palavra por palavra. A gente tem que memorizar um mínimo de 100 páginas por ano. Palavra por palavra? Palavra por palavra. Se memoriza em torno de 4, 5, 10, 20 linhas por dia, dependendo da capacidade de cada um, e vai Diz acumulando. uma linha para mim decorada. Chega, tá bom, tá bom. Isso faz parte de uma escritura de algum... Isso é o começo de um dos mais importantes textos de filosofia budista. Agora, por que o decorar tem que ser nesse sistema tão mecanizado? Porque o que ocorre é que depois o estudo ele é baseado na dialética, no debate. E quando você vai debater, não é que você pega o livro e fala, não, aquilo lá está escrito naquele livro lá, naquele capítulo, você pega o livro e mostra. Tem que estar tudo na memória. E é tanto conteúdo, é tanta coisa, que muitas vezes, se não tiver memorizado, simplesmente não tem como lembrar. Então, a gente memoriza o texto raiz, que depois a gente vai estudar o comentário. Tem que decorar tipo tabuada, digamos, né? O que a gente faz é que nesse texto raiz, por essas 4 linhas que eu acabei de recitar, demora um ano para a gente estudar elas. Porque tem muito conteúdo. Foram escritas mais ou menos em torno de 1.500 anos atrás e tem muito conteúdo. Então, depois disso, a gente lê o comentário. Só que você, tendo memorizado o texto raiz, quando você quiser lembrar do conteúdo, é só você recitar o texto raiz que vai lembrando que ele vai te levando de volta a tudo que está dentro dele. Vou fazer uma pergunta indiscreta agora, mas eu acho que é uma curiosidade em relação a qualquer pessoa que leve uma vida monástica. Uhum. Então, você abstrai totalmente do sexo. Sim. Mas também em pensamentos, ou digamos, quando está dormindo, que acontece muito em colégios, de repente, o rapaz tem uma poluição noturna. Uhum. Quer dizer, você está na idade, quer dizer, agora está com 26, mas quando você começou, estava numa idade em que os hormônios estão ali, claro, fervendo. Quando acontece isso, há um sentimento de culpa, há um acompanhamento, alguém fala alguma coisa, como é que é? Ou é encarado com a maior naturalidade? No budismo nunca se fala sobre sentimento de culpa, não é algo correto, não se deve ter sentimento de culpa. Não, mas de quando você está começando. Eu nunca tive esse problema de ter sentimento de culpa, ao contrário, eu tive uma grande fortuna na minha vida, que é, por um lado, ter os ensinamentos de uma forma tradicional, acadêmica, a forma mais tradicional que existe. Por um outro lado, ter o meu mestre pessoal, que é Lama Gante, que incorpora esses ensinamentos de uma forma verdadeira e que sempre foi um pai. Então, ajudando, ou seja, de uma forma muito pessoal, ele nunca me chegou a intimidar ou me colocar um sentimento de culpa para alguma coisa. Nunca foi um pai, vamos dizer, um pai polícia, sempre foi um pai amigo. Pai amigo, mas que te faz fazer aquilo que você tem que fazer de uma forma muito boa. Mas o que ocorre é o fato que no budismo a coisa mais importante é a motivação pela qual a gente faz algo. Então, se eu tenho clareza na minha mente o que eu sinto, o porquê que eu estou dedicando a minha vida dessa forma, não tem problema algum, não tem porque eu ter sentimento de culpa por uma coisa ou outra. Que idade tem o seu mestre? Agora está com 67. Bom, nós estávamos falando já da rotina do dia. A gente passou pelo café da manhã, foi para a memorização e depois? Aí depois da memorização tem a primeira sessão de debate, que vai das 9 da manhã até as 11. Aí depois dessa sessão de debate tem o almoço, que é às 11h30. Peraí, primeiro o debate, como é feito entre... Quer que eu te mostre como que se faz? Uma coisa assim que ninguém espera, então eu vou levantar. À vontade, fica à vontade. Quando se faz o debate, uma coisa que não se espera é que quem está respondendo está sentado. Quem faz a pergunta fica em pé e faz esse movimento. A mão direita representa a sabedoria. Na mão esquerda representa a ignorância, a espada da sabedoria que corta a ignorância e que tira os seres do sofrimento. Então, com esse movimento que se faz o debate, é uma coisa com muito movimento. Depois de um debate bem feito... Mas aí depois desse gesto, faz alguma pergunta? Não, no momento da pergunta. Quando eu estou fazendo a pergunta, eu faço o gesto. E o outro está sentado? O outro está sentado e ele vai responder. Quem responde pode apenas responder com sim, não, tem, não tem. Você pode dar um exemplo do que perguntaria num debate, de como eu responderia, não? Ah, tá bom. Vamos procurar algo... Se eu for perguntar,
Isso é uma coisa muito polêmica. E agora eu vou te mostrar do ponto de vista... Claro. Matar é necessariamente uma ação negativa? Sim ou não? Sim. O que determina uma ação não é a motivação? Pode responder nem sempre, não, né? Não. Ou sim, ou não. Como é que é o que determina? O que vai determinar a ação não é a motivação? Sim. Então, matar com uma boa motivação é necessariamente uma ação negativa? Sim. Não, ou seja, nisso você está já se contrariando, porque você apenas disse que uma ação que determina uma ação é a motivação. Então, se o que determina a ação é a motivação, matar não é uma ação? Eu posso trocar a resposta? Quando se troca a resposta, normalmente a gente faz, Aí vai pro outro lado, faz né? o gesto ao contrário, que faz sa, que quer dizer vergonha. Que quando o debate funciona assim, quando você faz uma resposta, você fala que vai ao contrário, não, a minha resposta estava errada, aí se continua, aí eu vou provar o contrário. Que o que leva à ação é a motivação. O que determina a ação é a motivação. E se eu dissesse que não, aí você parte para outro lado. Eu vou partir para te provar do porquê que o que determina a ação é a motivação. Olha só. E o que a gente faz é que se você respondesse o contrário, eu vou tentar te provar o contrário. Escuta, dá para eu ir lá brincar desse negócio? Não, é meio longo o processo. É uma maravilha. Isso é sensacional. Realmente é sensacional, porque, inclusive, estimula a lógica, né? Quer dizer, é baseado na lógica. Os primeiros 2 anos, a gente aprende como debater. Então, se debate usando cores, formas, aprender o valor da palavra. A gente perdeu muito no nosso dia a dia o valor da palavra. Uma palavra, ela traz em si um significado e tem que ser respeitado aquilo. Agora, você, por exemplo, você é considerado um bom debatedor? Sim. Na sua turma? Eu, nos exames de debate, normalmente levava entre o 2º e 5º lugar. Quem é o primeiro? O primeiro tem um outro lama da minha... Tem um outro lama da minha... Não, eu gosto muito dele, é um grande amigo. Um grande amigo, se chama Slim Tongo Rinpoche, e ele entrou no monastério com 3 anos. Bom, depois do debate, eu gostei desse negócio do debate, acho que eu vou instituir aqui no programa. Não, porque é uma prática que pode ser feita Não, se tivesse essa prática nas nossas escolas, universidades, por exemplo, nas aulas, o debate não é feito junto com o professor. Nas aulas, ele vai fazer uma explicação, depois ele vai colocar alguns pontos de dúvidas. Depois, entre os alunos, a gente vai debater, seguindo uma lógica, e a gente deve questionar tudo. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte, no ensino, existe hoje em dia, não há uma preocupação muito grande com esse tipo de projeto que você está falando, né? Quer dizer, de se debater, quer dizer, o ensino ficou uma coisa muito rigorosamente dirigida à profissionalização. Claro. Não é isso? Quando o ensino até grego, quer dizer, Sócrates, até o pré-socrático, havia uma preocupação do ensino ser uma coisa não só de ensinar, quer dizer, não só de conhecimento, mas também de autoconhecimento, né? Você acha que isso se perdeu no ensino tradicional? Eu acho que o problema hoje em dia do ensino tradicional é que se tornou o que a gente chama de educação formal apenas. Que é a educação que a gente recebe para poder exercer uma profissão. O que nos falta é o que a gente chama da educação não formal. Não se ensina nas escolas, nas universidades, mas principalmente desde as escolas, como se relacionar com as outras pessoas, como se conhecer melhor, como respeitar o meio ambiente de uma forma mais profunda. Tem muitas coisas que antes era responsabilidade da família, mas hoje em dia os pais passam muito tempo no trabalho e o que acontece é que os filhos acabam ficando soltos, a educação é feita pela escola e pela televisão. E isso não é dado nem por um, nem pelo outro. O que é absolutamente errado, porque a educação tem que ser feita em casa, né? Tem que ser feita pelos pais. E talvez nos colégios, sim, mas os colégios ficaram cada vez mais automatizados só no ensino formal, como você chamou, eu acho que isso é uma grande falta, acho que é uma grande
perda que a gente tem da possibilidade de estar transmitindo valores através da lógica da experiência, que não são valores de uma religião ou outra. São valores básicos e necessários na vida. Vamos seguir aqui o seu roteiro. Depois, eu adorei esse negócio do debate. Depois do debate, o que acontece? Depois do debate, a gente tem o almoço às 11h30, meio-dia. O que tem no almoço? O almoço típico é arroz com lentilhas, todos os dias. Aí Temperado esse arroz, tem sal? Não, arroz branco com lentilha. Sem sal? Temperado. Não. Temperado. Não, arroz não, na Índia não se faz arroz temperado. Na Índia o arroz não é temperado, que nem no Brasil. Quer dizer... Arroz, coloca água. Não é como uma papinha, mas é que nem o arroz nosso, só que não temperado. Aí, sem sal? Sem sal. Vocês comem sem sal? Um arroz sem sal, mas depois se coloca pimenta, o que quiser também. Sim. E a lentilha? E a lentilha. Aí, no meu caso, eu tinha a minha cozinha separada também. Então, eu tinha o arroz, a lentilha e eu sempre fazia alguma coisa a mais. Uns legumes, refogados, alguma coisa assim. Feijão? Feijão de vez em quando. E depois disso, até as 2, normalmente é horário livre, que todo mundo dorme no monastério. Do meio-dia a 1h30, está todo mundo dormindo, porque faz muito calor, a gente está no sul da Índia. Aí, depois disso, tem das 2 às 5 aulas, tempo para leitura, estudo. Aí, às 5h30, jantar. Às 6, às 9, outra sessão de debate. Das 6 às 9. Oba. Aí, depois disso, às 9h30, tem a recitação dos textos que a gente memorizou, até às 11. Aí, depois, às 11, cada um vai para o próprio quarto para fazer as próprias rezas, meditação e dormir. Você dorme geralmente a que horas? Depende de onde eu estou. No monastério, eu dormi em torno das 11h, meia-noite. Eu gosto muito da noite, então, normalmente, eu vou dormir em torno da 1h30, 2 horas. Eu podia ser monge, está no meu horário, isso aí, tranquilo. E acorda cedo, né? Quer dizer, Depende se eu gosto muito de dormir. Se eu posso dizer que tem alguma coisa que eu gosto de ser, é dormir também. Eu não gosto de ir dormir, mas dormir eu gosto. Ir dormir é que é difícil. Acordar que é o problema. Acordar também, não. Também. É melhor ir dormir do que... Quer dizer, é melhor dormir tarde e acordar tarde. Mas quando não dá, dorme tarde e acorda cedo. Também, claro. Agora, dentro dessa... Eu estou vendo que essa rotina não é tão rígida quanto eu pensava. Né? Quer dizer, você tem horários... Claro. Horários livres, horários para o lazer. Se você destacasse um defeito seu, qual seria o seu defeito? O meu defeito, a preguiça. Preguiça de quê? A preguiça tem várias formas de preguiça. Né? No budismo, a gente elenca 4 formas de preguiça. Preguiça é quando eu tenho que fazer algo, eu faço. Mas tem muitas coisas que eu poderia fazer, mas não faço. Coisas boas. Então, tem a primeira forma de preguiça, que é não estou com vontade, não quero. Estou com preguiça. Preguiça baiana, vamos dizer, segundo o Bira. A segunda forma de preguiça é muito importante, mas eu faço depois. Terceira forma de preguiça, não, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, mas agora eu não posso porque eu estou fazendo outra coisa. É fazer o inútil para não fazer o útil. E a quarta forma de preguiça é eu adoraria, mas não sou capaz. Essa é a mais terrível de todas, né? É perigosa. Essa não é a sua. Não, a minha preguiça é a primeira mesmo, normalmente. É a segunda também. Como é que é a primeira? Não, eu tô com preguiça. Não. Então, tem coisas... Se eu olho para trás, eu sou jovem, só estou com 26 anos, mas tiveram muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Mas eu não estou falando coisas tipo ir para a Lua. Coisas que eu tinha todas as condições e não fiz por preguiça. Mas você tinha todas as condições, menos uma, talvez, que é a vontade de fazer aquilo. Porque você não acha que, assim como fazer ou não fazer, não é também uma questão de preferência? Como as pessoas às vezes dizem assim, eu não tenho tempo. Na realidade, o eu não tenho tempo é eu não tenho vontade. Quando você tem vontade de fazer uma coisa, você sempre arranja o tempo. A gente cria. Quer dizer, o tempo é uma questão de preferência. Então, o que ocorre é que tem muitas coisas que é para todo mundo. Se a gente parar e pensar, quais são as coisas que eu gostaria de fazer, que eu sei que seria bom para mim, mas eu não faço. E o que ocorre é que a gente não tem a familiaridade o bastante com a importância daquilo. Então, a gente acaba não dando a prioridade. Tipo, tem pessoas com quem eu converso e falo, você gosta da meditação? Adoro. Então, quando você faz meditação, quando eu faço meditação de manhã, eu estou bem pelo dia inteiro. Então, você faz todos os dias? Não, são 3 meses que eu não faço. É esteira, é que nem andar na esteira. Por quê? Porque a gente sabe o resultado, mas não dá prioridade. Aí eu pergunto, quando você vai trabalhar de pijama quando acorda à tarde? Não, por quê? Porque é uma prioridade se vestir direito. Tem que ser uma prioridade também fazer a meditação ou fazer o exercício, aquilo que for. Claro. Só que quando a gente não reconhece a necessidade forte,
muitas vezes a gente acaba deixando de lado, se acomodando. Vai levando. Vai levando e no final não leva nada. Bom, eu espero que você tenha muito sucesso aqui na Fundação. Esse primeiro passo é só de criação da Fundação, de instalação? E aí a nossa ideia é, tá levando a educação não formal, que a gente falou Certo. hoje, e 2, está levando meditação, não uma forma budista. Como eu disse antes, o budismo não tem proselitismo, mas está levando a meditação como um exercício da mente mesmo, para comunidades carentes, dentro de presídios e lugares onde for pedido, onde for necessário. Me diz o nome da Fundação? Fundação Lama Gangchen para a Cultura de Paz. Olha, Lama Michel Rinpoche, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado também, papai, mamãe, irmã, pela presença e parabéns. Posso lhe fazer uma pequena homenagem? Evidente. Então, essa é uma tradição do Tibete. No Tibete não existiam flores pela altitude. Então, na Índia tinham as guirlandas de flores. Então, em vez das guirlandas de flores, era feita essa forma de um chale, chamado kata. Esse. Olha que maravilha, que lindo. Muito obrigado. Eu posso retribuir fazendo o que nós aqui fazemos sempre, que é um beijo. Muito obrigado. Parabéns. Daqui a pouco a gente volta. Hoje em Intercine.